Boa tarde a todos e todas. A gente vai retomar agora as atividades do terceiro dia de programação do 7º Seminário Memória e Sociedade e Programa Chão de Saberes. A gente relembra que esse seminário tem como propósito promover reflexões sobre a valorização dos saberes populares e institucionais, além de discutir as políticas institucionais da UFRN na área de memória, museus, cultura e acervos, e também ressaltar a importância do reconhecimento do título de notório saber nas instituições públicas de ensino. Para dar início a essa tarde, a gente convida a Laís Helena de Queiroz, que ela é coordenadora geral do Sistema Nacional de Patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para falar sobre o projeto Andanças do Patrimônio. Laís, a gente queria agradecer por você ter aceito o nosso convite, né, e desejar uma boa atividade para você. Muito obrigada, Camila, muitíssimo obrigada a todos aqui presentes, a UFRN. Acho que o momento de hoje, né, para a gente também uma oportunidade por parte do IFAM, de a gente conseguir socializar também o que está sendo construído por meio do projeto Andanças, né, e acho que dialogar com essa perspectiva, né, de a gente articular redes, né, eu acho que nos fortalecemos. Então, eu encaro a atividade de hoje à tarde, essas 2 horinhas que nós temos aí, para a gente trocar e também aperfeiçoar o próprio processo aí, participativo da construção das bases do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Bom, a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, ela é recente, ela entra na estrutura desde 2023 aqui no IFAM, embora que o sistema seja um ponto desde o primeiro Plano Nacional de Cultura, né, desde 2010. Então, a gente está, vamos dizer aí, gestando isso há muito tempo, né? Ter um Sistema Nacional de Patrimônio Cultural com diversos insumos, acho que as caminhadas, né, e incidências foram diversas aí por diversos atores ao longo da história do IFAM, nos últimos 10, 15 anos, relacionados à estruturação desse sistema, né? Bom, eu vou iniciar aqui uma apresentação e também gostaria também de colocar aqui, né, que a gente aqui como coordenação geral, a gente está ligada ao Departamento de Articulação, Fomento e Educação, que é um departamento que, além da gestão do Sistema Nacional, né, da institucionalização e implementação, também tem como responsabilidade, como atribuição, também a parte da educação patrimonial, né, formação em educação patrimonial, e também a área de fomento, que aí é também a área que lidera, né, o Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade, e que tem aí as ações, né, de incentivo e financiamento da política de patrimônio cultural. Vou projetar aqui rapidamente. E aí eu acho que para a gente ficar numa conversa mais fluida aqui entre os participantes que estão aqui online, vocês estão vendo como se fosse no de trabalho, né? Isso, não está em formato de apresentação, de né? Ele está como se fosse realmente o arquivo. Deixa eu ver como compartilhar a janela, porque assim eu consigo gerir, assim, pelo menos eu consigo me adaptar melhor. Pronto. Acho que agora vocês visualizam, né? Acho que está abrindo. Pronto. Isso, Laís, agora está em apresentação. Ótimo. Eu não vejo mais vocês, mas eu acho que para a gente trazer aí um diálogo, assim, eu acho que fiquem à vontade em me interromper, eu paro o compartilhamento. Acho que a ideia é justamente a gente conversar ao máximo, até porque 2 horas aí é para discussão, não é só para exposição, por gentileza. Bom, o Andanças do Patrimônio, ele surge como uma portaria, né? Ele é um normativo no âmbito do IFAM, ele foi publicado aí na portaria em 24 de junho de 2025, né? A ideia foi justamente a gente conseguir trazer com que essa construção das bases do sistema fosse prevista dentro do normativo do IFAM para que a gente chegasse até o final da estratégia e de que fosse uma recomendação, uma orientação para todas as unidades do IFAM, essa cooperação para a construção desse sistema. Então, a portaria ela institui a estratégia para a elaboração participativa. E por que a gente salienta a questão do participativo? Eu acho que, como o IFAM, né, é uma instituição de 88 anos, a vinculada mais antiga do MINC, e por historicamente trazer as narrativas em relação a esse patrimônio cultural brasileiro, e a gente sabe sobre, ainda mais a partir da crítica das lentes decoloniais,
contracoloniais, do quão problemático é a forma como algumas narrativas se desenvolveram, principalmente em relação de como a gente sempre fortalece, muitas vezes, na história hegemônica, né, nas narrativas hegemônicas, a visão colonial, a visão da igreja, da fortificação, e quando a gente pensa na questão dos bens culturais, dos patrimônios culturais relacionados aos povos e comunidades tradicionais, aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, à população negra, à população periférica, aos povos indígenas, enfim, a todo esse a população LGBTQIA+, a gente começa a refletir em termos de como que essa política de patrimônio cultural precisa ser construída a partir também de uma perspectiva reparatória, de trazer novas narrativas, visibilizar de outras formas. Então, a participação, ela não entra apenas como sendo um processo no sentido de que um simples processo coletivo, evocar essa coletividade pela perspectiva realmente democrática dessa construção dessa política pública. A gente precisa trazer legitimidade para a construção desses instrumentos. Então, o Andanças ele tem dois objetivos. Um é a instituição, né, a construção de um plano nacional setorial de patrimônio cultural de forma participativa, e o outro, um marco regulatório, um marco normativo que diz o que é esse sistema, quais são os componentes desse sistema e de como ele funciona. A gente, às vezes, ouve a palavra sistema e sempre é tão etéreo, né? Então, a ideia é justamente como trazer isso para a perspectiva da população, dos territórios, de como que essa cooperação interfederativa, essa participação social, essa articulação em rede, essa cooperação, ela de fato flui em prol da preservação do patrimônio, dos territórios, das identidades, das populações. Então, o que essa portaria traz, né, em termos de como que é viabilizada essa participação? Então, a gente tem as escutas participativas, que aí o Andanças foi justamente, né, o período de abril a setembro, foi a saída aos territórios, e aí eu acho que o fato do IPHAN ter as superintendências em cada estado, essa capilaridade no território nacional, nos auxiliou muito, porque cada superintendência tem as suas articulações territoriais, junto às secretarias estaduais, junto aos ministérios públicos, legislativos, OSCs, sociedade civil, detentores, né, principalmente. Então, nos auxiliou muito na construção das escutas locais. Alguns estados foram a gente já chegou na conclusão dessa etapa da escuta participativa, então a gente teve aí a realização de andanças nos 27, nos 26 estados e no Distrito Federal. Ocorreram também os rolezinhos, né, que são as autogestionadas, que cada grupo independente fez a sua reunião, a sua brainstorm, trouxeram aí, né, os seus insumos em relação a de como aperfeiçoar e construir essas bases do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, e também teve as escutas temáticas virtuais, que aí a gente teve com alguns povos específicos, como com povos indígenas, com a população quilombola, também tivemos com a RIBIR, que é a Rede Integrada de Patrimônio Material, a Rede Integrada de Bens e Materiais Registrados, também com o Fórum de Defesa do Patrimônio Cultural, que aí agrega diversas associações de profissionais que atuam no campo do patrimônio, de pesquisadores que atuam no campo do patrimônio, né? E também teve a consulta por meio do Brasil Participativo, que acho que hoje é uma das instrumentos mais democráticas que nós temos, né? Além disso, a gente compreendeu assim, não adianta a gente só ir no território, o processo da discussão institucional, ela também precisa passar por um processo, pelo menos por um grupo que tenha uma participação plural, que transbordasse ao IPHAN, não era a gente ir ao território, trazer para dentro do IPHAN, construir dentro do IPHAN e depois colocar para público novamente. Então, a ideia, essa portaria, além de instituir as escutas como sendo a forma de insumo, também a construção de um grupo executivo, a formalização de um grupo executivo, constituído aí por sociedade civil, por instituições, por frentes municipalistas, o Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, e também aí representantes tanto do MINC quanto do IPHAN compondo esse grupo executivo, e também o Fórum de Conselheiros Estaduais de Cultura, que congrega aí as representações da sociedade civil. Então, é um grupo bem heterogêneo,
E a ideia é justamente, daqui a pouco a gente passa direitinho, estou antecipando, mas justamente para fazer essa discussão para dentro do IFAM. E aí, a gente, na próxima semana, está com a previsão do lançamento da consulta pública, que aí, depois de fazer essa escuta, depois de ter todo um processo de como viabilizar, de como estruturar isso de uma forma que dialogue com o Plano Nacional de Cultura, que também vai ser entregue aí ao Congresso Nacional na semana pelo presidente Lula. Então, justamente a gente ter esse momento de retornar para os territórios, o que foi consolidado a partir dessas escutas, já num formato de um plano nacional. Então, daqui a pouco também a gente coloca aí quais vão ser os pontos que vão ser abordados aí dentro desse plano, mas a ideia é justamente que a gente deixe disponível novamente essa minuta durante 60 dias para ter um mapa de calor, ver aquilo que ainda está faltando, as lacunas, para que a gente consolide e sistematize isso para o Fórum do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, que está previsto para março de 2026, que aí seria o momento de a gente ter uma plenária, de ter uma validação coletiva dessa construção do plano. Então, vai ter GTs e, no final, vai ter aí o momento, né, de aclamação. Então, acho que então, o projeto Andanças é essa perspectiva de trazer, de construir de forma participativa um plano, um marco normativo, mas mais que isso, de como que a gente faz com que todo um sistema tenha a participação social como centralidade e não como só algo acessório. Então, o Sistema Nacional de Cultura, que é o sistema mãe, então muitos fazem a comparação, né, o Sistema Nacional de Cultura é o SUS da cultura, assim como o Sistema Nacional de Educação é o SUS da educação. Todo mundo vê o SUS como sendo esse referencial. Só que eu acho que a gente tem que compreender que, sim, é o nosso referencial de uma política capilarizada que chega até o território, mas que cada sistema de política pública vai ter uma especificidade, vai ter questões aí, grupos, formas de articulação e formas de rede que precisa se adequar a cada realidade e pensando aí nos públicos, né, e nas questões de priorização. Então, o Sistema Nacional de Cultura é o sistema mãe, é o sistema guarda-chuva, e aí a gente tem os sistemas setoriais, cada um de alguma forma estruturado. A gente tem o do audiovisual, a gente tem o das artes, a gente tem o dos museus, e assim, né, cada segmento tem a sua forma de operacionalizar esses atores, esses entes federativos, né, embora que muitas vezes quando chega lá no município, no estado, é a mesma pessoa lidando com várias frentes. A ideia é que a gente consiga fazer as discussões, vamos dizer assim, articuladas e dar vazão à capilaridade, à capilarização dessas políticas, né? Então, o sistema setorial ele está previsto tanto na Constituição, no artigo 216A, como o setorial sendo fazendo parte, né, do Sistema Nacional de Cultura. E aí ele é regulamentado, né, o Sistema Nacional de Cultura, ele não é só previsto na Constituição, mas também ele é regulamentado em 2024 pela Lei 14.835, colocando aí os sistemas setoriais como sendo subsistemas dentro do Sistema Nacional de Cultura. Então, que eles tenham os seus modos de participação social, as suas articulações e pactuações entre os entes federativos, a construção de instrumentos de planejamento, sobretudo, que é o Plano Nacional, né, que aí, no caso, ele dá orientações, acho que é importante dizer isso, né? Que o Plano Nacional ele traz a ideia de um horizonte comum, no sentido assim, para onde todos esses atores, todos esses agentes estão colocando forças para se chegar em 10 anos. Então, a ideia, por isso a necessidade de ser um plano diverso, democrático, colaborativo, cooperativo, participativo, porque é um compromisso pactuado por diversos atores e que, para ele ser cumprido, para que esse plano saia do papel e se materialize em políticas públicas transformadoras, né, precisa justamente de que se tenha esse instrumento de gestão compartilhada, mas que também se estabeleça planos estaduais, planos municipais, e aí? Mas lá aí você vai querer que um município pequeno de 5 mil habitantes faça um plano municipal de patrimônio cultural. E aí eu acho que é importante trazer isso. Muita gente vê instrumento de planejamento apenas na figura do plano. A partir do momento que a gente concebe um plano municipal de cultura e traz dentre os seus eixos a questão de patrimônio, bebendo desse plano nacional, a gente já está conseguindo ali capilarizar parte do que está sendo pensado enquanto estratégia. E aí é importante que aí a lei ela traz como amarrar esse setorial com esse sistema mãe, que justamente esses setoriais vão precisar se estabelecer pelas diretrizes
colocadas pelo Conselho Nacional de Políticas Culturais, pelo Plano Nacional de Cultura e aí pensando, que esse subsistema vai ter os seus planos setoriais. Então, hoje, nossa construção, enquanto o Plano Nacional de Cultura está indo para o Congresso e ele traz a questão de patrimônio e memória de uma forma mais ampla, mais genérica, o Plano Nacional de Patrimônio Cultural, ele traz o chão, ele vai especificando o que lá traz como diretrizes e orientações e objetivos gerais a serem visualizados. O setorial ele vai trazer justamente as estratégias, o que se pode fazer e o que se pode ser mensurado nessas execuções, aonde se quer chegar especificamente no campo do patrimônio cultural. Então, para trazer um pouco mais, a ideia mais aterrada aí do que é sistema, é justamente a gente pensar cada uma dessas caixinhas que estão colocadas aqui nesse círculo de uma forma que ela esteja articulada. Então, a gente vai ter um conjunto de normativa, que aí, no caso, o marco normativo é só um deles, mas aí vem portaria IFAM, portaria MINC, vem resolução, enfim, recomendações em relação de como esse sistema pode ser operacional, como ele deve ser operacionalizado, enfim. As instâncias de pactuação, que é justamente a gente pensar em conselhos, em comitês gestores, câmaras tripartite entre gestores, então você colocar União, Estado e município para dialogar e pensar numa estratégia conjunta para capilarizar determinada política. Eu vou dar um exemplo aqui do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ele se parece muito com o Sistema de Patrimônio Cultural, porque justamente o ICMBio e o IBAMA estão em todos os estados. Então, as tripartites, as câmaras locais, diferente como é no SUS, que são bipartite, é sempre Estado e município, no meio ambiente, a discussão estadual também envolve a União por meio do ICMBio e do IBAMA. Então, a ideia é que a gente também consiga fazer isso, esse diálogo tripartite também localmente, estadualmente e nacionalmente, pensando aí na questão da potencialidade de a gente conseguir otimizar recursos e executar algumas políticas. O CISNAMA foi muito bem sucedido, por exemplo, na política de combate a incêndios, que foi uma determinação nacional. Por meio da tripartite nacional, se estabeleceu como que esses estados iriam operacionalizar essa política, chega nas tripartites estaduais, eles fazem uma estratégia conjunta de quais municípios estão precisando de mais apoio, de como priorizar, e assim a política ela vai chegando no território de uma forma dialogada. E ao contrário também acontece, de muitas vezes problemas intermunicipais, questões ali locais ser levadas para essa tripartite estadual, ser discutida ali formas de como apoiar, de como resolver, de como mitigar um determinado problema ou promover uma determinada atividade de cooperação, e isso virar boa prática nacionalmente. Então, é uma forma também de a gente ter um monitoramento contínuo e dialogado em relação à política de patrimônio. O outro ponto é justamente a participação e controle social muito mais ativo, então você pensar justamente que o fórum que a gente está propondo, que é essa última etapa que vai acontecer em março, a ideia é que ele ocorra minimamente a cada 3 anos, justamente por essa perspectiva de uma participação social mais ampla, porque a gente compreende a necessidade do conselho, mas a gente também entende as limitações de um conselho de política pública, que muitas vezes as representações ou perde algum lastro com as suas bases, ou muitas vezes acaba ficando só ali entre os pares do conselho e as discussões acabam não transbordando. A ideia do Fórum de Patrimônio Cultural bebe muito da experiência do Fórum de Museus, que aconteceu no ano passado no Ceará e que foi um sucesso, que é justamente esse espaço que se une academia, se une OSC, se une gestores, diretores de museus, enfim, todas as peças aí que estão envolvidas no campo museal se reúnem para dialogar as diretrizes e os próximos caminhos da política da política museal. Então, a ideia de a gente ter um fórum do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural é justamente essa, a gente conseguir reunir detentores do Brasil inteiro, reunir gestores do Brasil inteiro, reunir pesquisadores, profissionais, enfim, conselhos, enfim, para uma discussão ampla e a gente conseguir estabelecer formas de pactuação para caminhar conjuntamente.
a perspectiva da assistência técnica e formação. Então, é importantíssimo que a gente pense que, se a gente está numa perspectiva da educação continuada, né, uma educação inicial, uma educação continuada, antirracista, decolonial, de como a gente descolonizar nossos instrumentos de execução de política pública, a gente precisa ter um programa de formação, uma rede de formação, porque aí não é só um ator falando sobre como se deve fazer, mas a gente tem uma rede de atores que está produzindo conhecimento, está intercambiando esse conhecimento e promovendo aí a circulação do conhecimento entre esses atores que estão atuando de forma distintas no campo do patrimônio cultural. Então, a assistência técnica e a formação é um desses componentes, o intercâmbio de boas práticas. Então, se hoje o ICMS cultural em Minas Gerais está dando muito certo em fazer com que os municípios implementem conselhos, implementem ações voltadas para o patrimônio cultural, então que essa boa prática possa ser levada a outros municípios, a outros estados, para que a gente compreenda que não é, e eu acho que é justamente essa verdade-chave, o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural não é só o IPHAN, é justamente todos esses atores, entes federativos, sociedade civil, em conexão justamente para se compreender que nós estamos numa perspectiva de gestão compartilhada, né, que é cada um aí oferecendo know-how, a expertise e aprendendo uns com os outros. A perspectiva de financiamento, que essa é a mais delicada, não existe sistema que se estruture sem um recurso, sem ter dinheiro para dizer, né, tipo, o que nós estamos estruturando aqui de forma continental, né, em termos da pactuação das 3 esferas. Então, o financiamento hoje, a gente tem um PL que está em tramitação, é o 1868 de 2021, que ele institui o Fundo Nacional de Patrimônio Cultural, ele já passou pela Comissão de Cultura, pela de Financiamento e Tributação, que era a mais difícil, e aí ela está agora na CCJ. E aí é justamente por meio dela que a gente vislumbra aí fazer o fundo a fundo, que é justamente a gente ter a descentralização da União para os municípios. Além disso, a gente tem outras formas, né, que tem sido cada vez mais... eu acho que a Aldir Blanc ela vem atualizar todas as políticas culturais em forma de execução de estados e municípios. Eu acho que ela é a forma talvez mais latente hoje do fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente vê estados e municípios que nunca tiveram um olhar para a cultura, hoje estão fazendo ações, executando ações. Então, de como a gente articular com que esse recurso chegue no território, estruturando política pública e não sendo apenas evento, né? Então, acho que, e não que eu seja contra eventos, gente, pelo amor de Deus, mas eu acho que é justamente a gente pensar esse recurso numa forma de estruturar a política pública de cultura como sendo, né, vetor aí de promoção de diversos direitos, né, de educação, de mobilidade, de assistência social, enfim, diversos. E além disso, a emenda parlamentar, a questão até mesmo de a gente compreender essa boa prática de Minas como sendo muito possível e recomendada para outros estados também. Então, a questão da perspectiva da dedução fiscal, dos incentivos fiscais, a própria perspectiva da Rouanet para o fortalecimento, né, das ações da sociedade civil, enfim, e também o próprio PAC, né, o PAC aí voltado para centros históricos, para requalificação urbana, né, enfim, a gente pensar todas essas formas que chegam recursos, que incidem no patrimônio e tentar fortalecê-las e democratizá-las, né. A perspectiva da gestão compartilhada, que já falei aqui, né, transversalmente já nos outros pontos, e a perspectiva do monitoramento, que é justamente a gente conseguir construir que aquilo... evidências, né, para o aperfeiçoamento da política pública, e que a gente não tenha só uma visão em relação aos bens acautelados em âmbito federal, que a gente consiga ver os bens culturais nos municípios e nos estados, quais são as ações que estão acontecendo ali, quais são esses agentes, quais são esses territórios, e a gente conseguir integrar isso com outras bases, né? Acho que, primeiro, entre elas, a gente tem esse mapeamento mais interligado entre as 3 esferas do que está se realizando na política de patrimônio cultural, mas também de como
isso se articula, por exemplo, com o monitoramento do CEMADEM em relação a desastres, em relação ao monitoramento aí, de eventos climáticos extremos, de como isso impacta o patrimônio, né? Então, o monitoramento também entra aí como um fator muito chave do nosso sistema. Então, o Plano Nacional Setorial, que eu já falei, que é justamente a gente ter essa linha, esse horizonte comum, porém diverso, acho que é importante dizer isso, mas de articular forças para se chegar nesse lugar em 10 anos. O marco normativo, que é justamente um normativo que vai trazer a questão da divisão de competências e responsabilidades entre estados, municípios, Distrito Federal e União. A perspectiva dessas instâncias de pactuação entre gestores, né, de a gente pensar em gestores de patrimônio trabalhando junto, às vezes em territórios, em bens que têm mais de uma proteção, de como isso se articula. A institucionalização das instâncias de controle e participação social e o fortalecimento das capacidades institucionais e intercâmbio de boas práticas, isso também previsto aí no marco. Além disso, o monitoramento e avaliação da política pública de forma integrada nacional e regionalmente. E aí eu acho que é importante trazer, porque muitos questionam, né? Nossa, a gente acabou de uma conferência nacional que aconteceu em 2024, a 4ª Conferência Nacional de Cultura, e aí agora, em 2025, a gente volta novamente ao território. Não daria para a gente só pegar aquilo que foi fruto da conferência e construir o plano? Sim, e ao mesmo tempo que talvez a gente precisa, acho que é justamente da necessidade de a gente transbordar e trazer outras camadas, né? A gente bebe da 4ª Conferência Nacional de Cultura para construir toda a nossa metodologia do Andanças. Eu acho que é importante salientar isso. Todas as proposições que vieram do eixo 3, que era patrimônio e memória, a gente estruturou em 4 eixos de escuta. E aí a ideia do Andanças não era somente a gente falar, estamos indo no território para pegar mais insumos para construir um plano. Estamos indo ao território para mobilizar em relação sobre o que é um Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Sobre o que é a importância de um plano, sobre a construção da legitimidade do primeiro Plano Nacional de Patrimônio Cultural. Até então, a gente sempre teve políticas, programas, mas nunca algo que articulasse tudo isso e colocasse como sendo um planejamento estratégico para a área, né? Então, a ideia justamente é a gente se aproximar dos gestores, se aproximar justamente da sociedade civil, da gente conseguir também trazer outros atores de outras agendas de políticas públicas para construir essa agenda transversal e intersetorial, a compreensão também, né, de que a gente precisa criar prioridades compartilhadas aí no campo do patrimônio, né, de como a gente coaduna, né, os diferentes interesses, mas e respeitando todas as diversidades, e pensando aí na divisão de competência, né, entre os entes, né, que isso precisa estar latente em termos de a Constituição nos coloca como sendo atribuição dos 3 poderes, mas nunca se fala assim, o que cada um tem que fazer no seu território para que essa política seja de fato executada. Então, aqui é um cronograma rápido do que foi o Andanças do que foi e do que vai ser. Então, de abril e maio, teve todo o trabalho de se articular o lançamento lá na Paraíba, no Encontro Nacional de Gestores, o lançamento do caderno metodológico, que eu já vou deixar disponível aqui. Em junho e julho, a gente teve a publicação da estratégia. Mas, Laís, como que a estratégia saiu depois do lançamento do Andanças? Gente, burocracia estatal. Quando a gente construiu a portaria, a gente precisava da anuência de todos os atores que fossem participar do grupo executivo. E aí a anuência em relação a todos esses atores demora muito. E aí eu acho que é o tempo da articulação. E aí por isso que foi sair tão tardiamente. Mas o grupo foi instituído, ocorreu a chamada pública para a sociedade civil, e aí acho que a gente levou uma aula em termos de como melhorar as chamadas públicas. A gente fez a chamada pública, mas tivemos... nem todos conseguiram ser habilitados, só um foi habilitado, e aí a gente pegou aqueles que manifestaram interesse e enviou um convite, uma carta convite para participar do grupo executivo, e aí pensando na questão de raça, na questão de representatividade no segmento. Daqui a pouco eu mostro quem compõe aí o grupo executivo. E aí, agosto e setembro, a gente continua as escutas e tivemos a primeira reunião do grupo executivo.
Aí aqui está a conclusão das escutas, mas na verdade a gente concluiu no dia 20 de outubro. Então, desde de setembro até agora, final de outubro, a gente estava trabalhando na sistematização das proposições. A gente recebeu mais de 2.000 proposições, né? E aí, previsto para o ano que vem, é justamente o Fórum Nacional, que vai ser a validação do plano, e a gente espera a assinatura do marco aí. E aí isso tudo depende de muita articulação junto à Casa Civil, e estamos caminhando para isso, né? Para que isso se consolide. Então, qual que são as competências desse grupo executivo? É justamente por ser de diferentes atores, auxiliar nessa construção e nessa mobilização junto à sociedade civil, junto aos territórios, né? Auxiliar essa comunicação, porque é isso, né? Nada melhor do que a divulgação por pessoas que estão no território fazendo atividades com outros grupos, né? Então, acho que a gente transborda aí a bolha IFAM, né? E auxílio na definição das metodologias em relação ao fórum, da construção das consultas, enfim. Quem que compõe esse grupo, né? É justamente os diretores do departamento, né, dos departamentos do IFAM, que aí no caso o DAF, o DPI e o DAF, que é onde a gente está hoje, que é a Articulação Fomenta Educação, DPI é Patrimônio Material, DEPAM Material e Fiscalização, o DPA, que é a área de planejamento do IFAM, e o DAE, que é a área de assuntos estratégicos intersetoriais, que cuida do PAC e tudo mais. As superintendências, a gente tem 2 representações, a do Amazonas e a de Santa Catarina, que foram indicações aí para compor. O Conselho Consultivo, representantes do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, e aí é importante salientar, Laís, porque o Conselho Consultivo não é a parte, né, do Conselho no âmbito do sistema. E aí eu acho que vale a pena, né, falar sobre, né, em termos de que o Conselho Consultivo hoje, né, desde 1937, ele tem a função de fazer o reconhecimento, ele tem a função de fazer o tombamento e o registro. Só que todos os outros fluxos que faz parte da política de preservação, é importante dizer que reconhecimento é só um deles, a gente tem educação patrimonial, difusão, promoção, enfim, diversas frentes para essa preservação do patrimônio, e que muitas vezes a gente não tem esse espaço da participação social que faça esse monitoramento de toda a política, que faça essa participação da construção, da formulação da política, não só quando ela vai para a rua ou numa consulta pública pontual, mas em todo o ciclo da política pública de patrimônio. Então, a gente tentou levantar essa discussão aqui no âmbito do IFAM, e eu acho que é uma mudança que vai acontecer paulatinamente. Acho que não é uma coisa que amanhã vai ter o sistema e esse conselho vai se abrir para uma outra para uma perspectiva para além do reconhecimento. Mas a gente pensa em instrumentos justamente de transição, né? De enquanto esse conselho se adapta ao que toda a potência que pode ser, a gente vai pensando nessas formas de participação social paritária, com eleição dos seus pares, não por indicação, né? Então, só trouxe aí esse adendo. O MINC, né, a gente tem representação aí da Secretaria de Articulação Federativa por meio da Diretoria de Articulação e Governança e da Diretoria do Sistema Nacional de Cultura. O Conselho Nacional de Políticas Culturais também compõe. O CONECTA, que é justamente o Fórum dos Conselheiros Estaduais de Cultura. O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, o Fórum Nacional de Cultura das Capitais e Municípios Associados, a Rede Nacional de Gestores Municipais de Cultura. E aí a gente traz eles justamente para ser essa representação, essa voz dos municípios e do Estado na construção desse sistema. E a sociedade civil, que aí a gente tem representantes da RIBIR, do Fórum Nacional em Defesa do Patrimônio, NEPAC e o FOP aí representando, né, as instituições acadêmicas, o IBDCult, e representações de povos de terreiro, né, que aí são 2 terreiros, inclusive 2 terreiros da Bahia que manifestaram interesse, enfim, né. Esse é o nosso caderno metodológico, se vocês quiserem dar uma lida aí no QR Code, ou se não, pode entrar no site do Andanças, que está no ar há muito tempo, lá está todas as informações, todas as relatorias realizadas em todos os territórios, as relatorias dos rolezinhos. Então, estou curiosa para ver como que foi colhida essas contribuições, dá um pulinho lá no site. Então, aqui, esse é o caderno metodológico, ele está disponível em PDF, são algumas páginas aí justamente voltadas para explicar quais são os eixos, as diretrizes, os descritores de cada uma das diretrizes aí de escuta do Andanças.
O Andanças, então, ele foi realizado de forma presencial, híbrida, virtual. Teve andanças realizadas por superintendências que foi no território, outras que foi virtualmente. Teve os rolezinhos, que são as autogestionadas, justamente, que eu já tinha mencionado. E por meio da consulta pública na plataforma Brasil Participativo, que cada um podia entrar com o seu CPF, com o seu GovBR e trazer contribuições. Gente, tá tudo bem? Tá tudo tão em silêncio que já tô... Tá tudo certo, Laís, pode continuar. Tá, ok. Eu não tô vendo as mãozinhas, aí eu não vejo vocês, não vejo a mãozinha, aí não quero também parecer... Mas estamos todos aqui prestando atenção. Não, tranquilo. E podem me interromper, viu, gente? Eixos temáticos. Então, quais eixos que norteam essas escutas nos territórios? Então, a gente teve o primeiro, que o primeiro eixo, que é justamente a institucionalização desse sistema. Então, a gente colocou aí, né, o nome Tecendo Redes e Fortalecendo Territórios, institucionalização da SNPC a partir da gestão participativa e compartilhada. Então, esses são princípios básicos. Existe sistema sem participação? Não. Então, a ideia é justamente trazer esses comos, né? Acho que o plano tem muito essa função, de trazer como se chegar nesse objetivo, né? 2, patrimônio cultural para e pelo povo. Representatividade, acessibilidade, equidade e democratização. E aí o 2 é o que justamente a gente coloca como sendo essa perspectiva reparatória dentro das políticas culturais, de como a gente precisa repensar esse patrimônio, ou talvez chamá-lo de matrimônio, ou talvez apenas de bens culturais, mas que a gente consiga compreender, que a gente precisa identificar, que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa valorizar, que a gente precisa transbordar a perspectiva da ideia de patrimônio, que ele não é estático, que ele é o modo de viver, que ele é o cotidiano, que ele é a forma da gente, enquanto humanidade, se reproduzir no mundo também, né? Então, de como que esses grupos historicamente vulnerabilizados, historicamente excluídos e historicamente minorizados precisam ter uma outra posição, e que essa posição ela não vai vir naturalmente, ela precisa justamente de ações específicas de valorização, de se criar comitês com ações afirmativas, comitês específicos para discutir aquilo que só a população pode trazer enquanto insumo, de que não dá mais para se ter a ideia, a perspectiva de tutela nessa construção. Então, o eixo 2 é justamente quais são essas estratégias para se trazer a população periférica, povos e comunidades tradicionais, LGBTQIA+, APN+, criança, adolescente, juventude negra, mulheres, para dentro do debate sobre patrimônio cultural. O 3 é fazendo a roda girar, que é justamente o que, quando a gente começa qualquer escuta, a gente precisa de recurso, né? E aí é justamente, o 3 é voltado com estratégias para se pensar o que se pode fazer para viabilizar a sustentabilidade no campo do patrimônio. Então, a gente tem fomento, a gente colocou o nome, né? Fomento, economia do patrimônio, que a gente compreende como um termo que abarca tudo o que está vindo depois, mas que a gente também entendeu como didático, especificar, trabalho, renda e sustentabilidade. E o 4 é patrimônio cultural, caminhos para a promoção do desenvolvimento sustentável e para a proteção e adaptação frente à emergência climática. E aí aqui para publicação do plano, né, já se adaptou o nome para ficar mais próximo ao Plano Nacional de Cultura, a gente colocou esses nomes para ficar um pouco mais explicativo, mas vai ficar patrimônio cultural, mudanças climáticas e bem viver, que é justamente, a gente recebeu muitas críticas, e eu acho que muito, e é isso que é o rico dos diálogos, né, de quando a gente institucionalmente está disposto a fazer algumas mudanças em alguns modos, em algumas cristalizações, vamos dizer assim. Então, muitos principalmente na escuta com povos indígenas, colocou desenvolvimento sustentável, a gente não precisa se desenvolver, a gente precisa retornar às nossas tecnologias ancestrais. Então, que o bem viver já é um termo colocado e posto, claro que ainda tem muitas discussões dentro da academia, mas em termos de política pública tem cada vez tomado uma certa compreensão como sendo um termo mais amplo e talvez mais latino-americano, vamos dizer assim, né? Embora ainda o termo sustentável tenha saído de um embaixador brasileiro, mas muito mais conectada com os povos e comunidades tradicionais, né? Com os povos originários, né? A palavra bem viver, e por isso que a gente compreendeu como sendo importante trazê-la para o título, né?
E aí acho que é importante colocar, né, que esse 4 não é simplesmente só sobre a adaptação do patrimônio cultural, mas como ele também é resposta respostas, né, ao que a gente está passando enquanto humanidade. Eu só estou trazendo esses pontos porque acho que depois pode ser muito rico para a nossa discussão posterior. E aí, então, de insumos, concluindo o Andanças, a gente teve 27 relatorias resultados dos andanças realizados pelas superintendências, a consulta pública pelo Brasil Participativo, e aí também estamos abertos a sugestões, foram 23, a gente achou muito baixo, de fato mas a gente espera que para a consulta pública a gente poder conseguir divulgar melhor, a gente poder conseguir fazer mais barulho, e aí acho que uma das razões é porque os campos eram obrigatórios e agora a gente vai deixar os campos livres, as pessoas contribuindo o que elas querem. Eu não sei porque não foi isso antes, acho que foi um erro nosso de mexer lá no sistema, mas a gente quer ampliar essas contribuições agora para a consulta pública que vai ser lançada e vai ficar aberta aí durante 60 dias. A gente teve 7 rolezinhos, e aí os rolezinhos foram fantásticos, contribuições super densas. A gente teve rolezinhos sobre capoeiristas lá em Parintins, a gente teve sobre patrimônio ferroviário em Corinto, e a gente teve em algumas cidades no interior do Ceará, também para discutir essa dinâmica local, né, do reconhecimento dos bens culturais locais, dos patrimônios vivos, dos patrimônios, né? E a gente teve 10, na verdade foram 11, né? Foram 10 escutas temáticas relacionadas com sociedade civil, e a gente fez uma última que deu quase 450 pessoas, que foi com gestores sobre a relação interfederativa na política de patrimônio cultural. Então, aí foram basicamente 11. Em termos de escuta, fora a própria Conferência Nacional de Cultura, que já trouxe muitos rumos para a gente. Então, a gente teve mais de 2.000 proposições, tivemos aí aproximadamente 2.000 participantes entre as escutas virtuais, e aí a gente fala virtual que participou das salas, entre as escutas presenciais, híbridas, rolezinhos, enfim. E também a gente teve aí mais de 250 instituições, pensando em órgãos, universidades, institutos federais, OSCs, conselhos de arquitetos, enfim, que participaram aqui do Andanças em todo o Brasil, né? Então, só algumas fotinhas para vocês visualizarem. Aqui foi em Minas Gerais, aqui foi em Cuiabá, Mato Grosso, aqui foi a escuta quilombola que aconteceu aqui em Brasília, que aí o DEPAN está trabalhando na portaria de tombamento de quilombos, né? Então, já está atuante, a gente já tem em andamento, já com várias instituições, com várias comunidades quilombolas, o processo de tombamento, né, né, fazer todo esse processo junto com a superintendência. Então, a gente aproveitou a atividade da portaria. De manhã, a gente teve a apresentação do resultado das consultoras, que também, parte delas são quilombolas, e também das representações de lideranças locais. E à tarde, a gente fez a escuta participativa, com participações online, foi muito rico. A gente também, essa aqui foi no Acre, e aí a pauta indígena, né, predominou, e aí graças também à presença de Dona Joana e também demais mestres, né, enfim, foi extremamente rico. Então, depois que a gente fez toda essa peregrinação, vamos dizer assim, toda essa andança, a gente, e que foi muito difícil, porque teve bloqueio, aí desbloqueia, aí corre atrás. Então, assim, realmente os superintendentes tiveram um trabalho muito importante para executar essas escutas. E eu não digo que, nossa, a instituição está fazendo muito. Pelo contrário, era algo que se devia ter feito há muito tempo. Mas eu acho que é isso, né? É muito difícil se mexer naquilo que está tanto tempo cristalizado, né? Então, a metodologia para a sistematização do plano, então a gente criou códigos para criar a rastreabilidade, então a consulta ela vai para o ar, mas vai ser possível as pessoas compreenderem como aquele objetivo foi construído a partir das proposições. Então, o objetivo 1 do eixo 1, quais foram as proposições? Vai ser possível rastrear por meio de um BI que a gente construiu com todas as propostas, né? Então, a gente teve uma primeira fase de compilação das relatorias, né, sistematização, e depois a segunda fase, que seria justamente como transformar 2.000 proposições em 4 eixos, objetivos e estratégias na construção do Plano Nacional Setorial. É importante dizer que a nossa escuta ela foi feita com uma estrutura. A estrutura era
desafios e oportunidades. A escuta era livre, a partir de em cada eixo a gente abria, né? A temática é essa, o eixo é esse, as diretrizes são essas. Quais são os desafios e quais são as oportunidades? As perguntas eram sempre no como, né? Quais são os desafios para que, por exemplo, para a proteção, para a preservação do patrimônio cultural no território junto aos municípios. Estou dando E aí vinha também o como viabilizar a gestão participativa do patrimônio cultural no território. Então, o desafio que foram mapeados, que são muitos, e a gente também foi para o território para ouvir queixas, e justamente as queixas é que também trazem pistas, né? A gente está construindo o diagnóstico participativo. A partir de todas as falas, os desafios, os problemas, a gente vai construir um diagnóstico participativo que vai acompanhar o texto do plano. E o plano, ele vai se estruturar justamente nos subitens, aí, nas seções, princípios, diretrizes, eixos, objetivos e estratégias. E, por fim, a ideia é que se seja lançado o plano, e aí depois a ideia da pactuação das metas, produção de indicadores, criação de meios de verificação do Plano Nacional Setorial, ele também vai sair por portaria, e é justamente a ideia de que a gente construa isso de forma também, junto com estados e municípios, junto com sociedade civil, para que seja, assim, metas alcançáveis. Então, vamos dizer que os objetivos seriam as metas qualitativas, né, vamos dizer assim, da onde se quer chegar as estratégias, o como, e aí depois a gente, numa portaria específica, a gente faz a questão da mensuração. O PNC também vai ser assim, porque se compreendia que a parte da meta, né, ela precisa ser realmente pactuada, né, ela de onde, em termos quantificáveis, o que é possível chegar, como chegar, né? Então, aqui no PNC, o PNC vai ser um projeto de lei que vai ser submetido agora ao Congresso, a gente vai com o Congresso com uma cara, vamos ver como que ele sai de lá. Então, ele está estruturado em princípios, diretrizes, transversalidades, eixos e objetivos. A gente está subordinado ao PNC, só que a gente precisa trazer mais especificidades nesse setorial. Então, a gente está com princípios e diretrizes focados para o campo do patrimônio cultural, e aí as transversalidades a gente bebe também para o próprio PNSPC, a gente só não repete, mas a transversalidade em relação às interseccionalidades de geração, territorialidades, todas essas também são transversais aí também ao Plano Nacional Setorial. E a gente tem os objetivos, e além dos objetivos, as estratégias. Ah, Laís, mas por que vocês não vão só até objetivos? Era muita proposição para a gente ficar apenas numa meta quantitativa. A gente precisava dizer os comos, o que as pessoas têm dito em relação de caminhos possíveis, de caminhos que estão dando certo, do que aquilo que precisa ser mais fortalecido. Então, as estratégias estão vendo muito nesse mote dentro do plano e vai para a consulta para a gente aprimorar, né? Tá, Laís, você falou um monte de ponto, mas como que está o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural? O que é, de fato? Todas aquelas caixinhas, como elas estão traduzidas, né? Então, a gente está na construção do marco regulatório, no marco normativo, com discussão com diversos atores, então muda, acrescenta, é um processo de articulação muito intenso, mas basicamente o que a gente traz aqui são os componentes desse sistema. Então, a gente tem o Sistema Nacional de Cultura, o SNPC, ele é uma caixinha dentro do Sistema Nacional de Cultura, é um subsistema, que ele se ramifica, né, ele é estruturado aí em instâncias de pactuação e governança, que é o Fórum do Patrimônio, que a perspectiva é que ele ocorra nacionalmente, que é o que vai ser em março, mas que ele também ocorra no âmbito estadual, que ele ocorra no âmbito distrital, municipal e também intermunicipalmente. E, além disso, o marco traz da possibilidade desse fórum acontecer por meio de consórcios, consórcios públicos, arranjos, né, intermunicipais, porque justamente muitos bens eles transbordam, né, todos, né, as divisas territoriais, né, então a gente precisa trazer com que essas gestões também se dialoguem mais pela preservação de bens que estão presentes em diversos territórios, né. O Comitê Gestor do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, que a gente ainda está nessa discussão política e técnica internamente, qual seria o nome mais adequado, mas que é justamente essa instância com paridade entre poder público, sociedade civil e aí, qual que é a diferença entre o fórum e o comitê, Laís?
O fórum ele acontece a cada 3 anos, ele seria a conferência está para o Sistema Nacional de Cultura, assim como o fórum está para o Sistema Nacional Setorial de Patrimônio Cultural. Ele é uma forma de monitoramento, só que de médio prazo, né? Agora, o sistema, o conselho, né, o comitê, a perspectiva é que ele se reúna pelo menos 3 vezes ao ano e faça esse monitoramento do plano, sugestões, proposições, avaliações, o controle social mais perene, mais periódico, né, num menor espaço de tempo, né? E a Câmara Tripartite, as câmaras tripartite, né, nacional e estaduais, que é justamente esse lugar que os gestores vão sentar e vão pactuar a restauração, a requalificação, por exemplo, de um centro histórico. Como que o Estado pode entrar? Como que a União pode entrar? Como que o município pode entrar? A questão da limpeza urbana dentro dos centros históricos é responsabilidade do município. Mas só que a questão do prédio tem um tombamento sombreado entre União e Estado. O que é possível fazer com recursos da Aldir Blanc? Enfim, a ideia da Câmara Tripartite é justamente tentar se viabilizar, e a ideia é que as reuniões sejam aí periódicas, né, mas sem onerar, porque todos são gestores, mas que se parte de estratégias compartilhadas, né? E a ideia do plano, que é o que a gente tem aí para lançamento no ano que vem, que é justamente o que vai nortear de como todas essas instâncias vão atuar, de o que elas vão acompanhar, qual é o instrumento, qual que é o horizonte que elas vão né, fazer todo o trabalho de verificação, de implementação. E, além disso, a gente tem um mecanismo de financiamento, que é para toda essa roda aqui girar, a rede de formação, que é justamente essa perspectiva de como fazer com que todos esses atores que fazem parte da instância de pactuação e da implementação da política, porque aí não é formação só do gestor, é também da sociedade civil, é também, né, de todos os atores que se relacionam com o patrimônio, que têm um interesse no campo, enfim. E o SNIP, né, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores de Patrimônio, que está linkado ao SNIC, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, e aí a ideia é justamente que o SNIP congrega as informações de patrimônio cultural e tenha interoperacionalidade. Gente, agora são as novas palavras da TI, né? Junto ao SNIC, né? Então, nós fazemos parte do comitê gestor do SNIC, e é justamente que que nós façamos o espelhamento entre essas estruturas. Então, a gente teria justamente o SNIP para auxiliar, ser esse mecanismo de monitoramento das políticas públicas de patrimônio cultural. E aí, queria abrir, né? Porque já falei bastante. Aqui eu trouxe 2 questões para a gente fazer uma reflexão, e depois, no próximo slide, tem outras. Tem algumas outras reflexões que também queria trazer. Mas, basicamente, uma pergunta aqui para a gente, e eu também queria ouvir vocês, né? Qual é a relevância prática de existir um sistema para a política pública de patrimônio cultural? E aí, a segunda, e aí fazendo um diálogo muito próximo aí com o que vocês já vêm discutindo nesses últimos 2 dias de evento, né? Como mestres e mestras, programas de notório saber para mestres dos saberes tradicionais e demais iniciativas podem fortalecer o sistema nacional? E como o sistema pode fortalecer as ações e programas de valorização dos mestres e mestras dos saberes tradicionais? Então, basicamente, essas 2 perguntinhas, depois eu volto para a projeção. Deixa eu ver vocês agora. Já falei bastante, gente. Eu quero também ouvi-los, depois a gente discute. Alguém ousa responder às reflexões que Laís deixou aqui com a gente? A gente tem discutido muito aqui, Laís, sobre as políticas, principalmente as políticas institucionais da UFRN, né? A gente tem algumas políticas aqui, política de cultura, de museus, de memória, temos portaria de grupos consolidados, política de gestão de artes visuais. E uma coisa assim que foi comum, né, em todas essas discussões é que a gente fala sobre, assim, que é importante ter essas políticas, mas a gente falou muito sobre o quão difícil a gente acabar implementando elas de uma forma que seja completamente plena, né? Eu vi essa sua apresentação, já tinha visto antes, né, num convite que a gente recebeu, na época da apresentação, acho, do projeto, ainda no início, né, antes de ter essas comissões, dos rolezinhos, inclusive, acho que teve um rolezinho aqui em Natal,
Eu lembro de ter visto alguma ação nesse sentido, né, que o IFAM promoveu aqui em Natal, do Andanças, e eu estou vendo o quanto que evoluiu, né, e o quanto realmente o projeto ele tem uma complexidade, né, e que vai precisar realmente envolver. Eu vou retornar a sua pergunta, porque eu vendo a apresentação, eu fiquei pensando assim, de que forma você acha que as universidades, né, nós que estamos inseridos nesse contexto de formação, de ensino, de pesquisa, de extensão, a gente pode contribuir com o fortalecimento desse sistema e de que forma, né, a gente pode acabar fazendo essas interlocuções, né, entre o seu sistema, né, e o que a gente também produz aqui, né. É nosso sistema, Camila. As universidades são centrais aí, pensando principalmente na perspectiva de oxigenação, né, do que está se fazendo enquanto política pública, né. Mais alguém? Eu vou então voltar para a apresentação para poder responder Camila. Que aí é isso, a Camila já antecipou, a pergunta dela já antecipou. Mas também queria falar a segunda parte do notório saber. Também foi uma coisa que a gente discutiu no primeiro dia. Aqui na universidade ainda é uma discussão muito incipiente, né? Tem outras universidades bem mais avançadas, né, nessa questão com política, já com reconhecimento desses mestres, já inserindo eles em contextos acadêmicos de graduação e de pós-graduação. E eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, né? Que tem que mantém a cultura viva, pulsante e que movem toda essa roda de economia criativa e de produção de cultura dentro do nosso país. Então, eu acho que quanto mais a gente incorporar esses saberes populares e os saberes que eles têm para nos transmitir, é só ganho, né? Ganho dos dois lados, né? Tanto para eles quanto para nós, né? Enquanto instituições que trabalham também, né, nessa parte de fomento, de distribuição e de produção de cultura. Totalmente. O professor José Jorge, né? Falou no primeiro dia. Isso, ele estava conosco no primeiro dia. Isso, acho que o encontro de saberes, eu acho que é justamente por congregar essas diversas instituições e professores que estão engajados justamente para fazer o reconhecimento do papel dos mestres e mestras na construção do conhecimento brasileiro, né? Eu acho que é justamente isso, e do diálogo internacional, que também isso pensa na sociedade civil transnacional e de como ela se relaciona, né? Eu acho que a universidade, quando a gente faz esse atrelamento entre o saber do território, por meio, né, desses mestres e mestras sendo inseridos como justamente com o protagonismo que tem que ter dentro dessas instituições, e a gente consegue atrelar isso à execução de políticas públicas, eu acho que é nisso que a gente consegue fazer todo o trabalho de inovação que hoje está se falando no campo de políticas públicas, porque não se faz sentido ter universidades públicas se não for para a produção de conhecimento para melhorar a vida da sociedade. E a gente só consegue atrelar isso junto, né, quando a gente caminha entre os recursos, interesses e agendas de política pública e também aquilo que está sendo produzido enquanto pesquisa e extensão dentro das universidades também, né, de como que a gente retorna a função social desses espaços acadêmicos em práticas, né, na vida das pessoas. Deixa eu voltar aqui para a projeção, que aí eu trouxe alguns pontos também. Então, essas foram as perguntas. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente, então, discutir conjuntamente, né? Então, qual a relevância prática de existir um sistema para a política pública de patrimônio cultural? E aí a professora Camila traz, né? Como a gente pode pensar a universidade também atrelada a esse sistema, né? E aí, esse que é o ponto. Pensar que esse sistema ele não é constituído só por atores do poder público, de que ele é justamente esse lugar de que precisa conectar essas diferentes frentes da sociedade, do que é essa estruturação estatal de construção da política pública, mas também da estruturação orgânica, de como que essa política pública também acaba acontecendo na vida das pessoas. Então, quando a gente fala do sistema, é uma forma da gente trazer o território por uma perspectiva de ele não ser apenas o receptor dessa política pública, mas que ele também consegue incidir nessa construção a partir da participação social. E aí eu penso muito na questão de como que as universidades têm incidido e estabelecido esse diálogo, né,
por meio de termos de execução descentralizada, por meio de acordos de cooperação técnica, termos de cooperação cultural, junto com programas, né, que estão executando aí políticas públicas de valorização dos bens culturais locais, né? A gente está com um programa muito, não sei se todos aqui já ouviram, chama Conviver, Canteiro Modelo, né? Que é um programa aqui do IFAM, que é em parceria com universidades federais para a requalificação de centros históricos na perspectiva da habitação social, da habitação popular. Então, é uma perspectiva de a gente estar trabalhando patrimônio cultural, preservação do patrimônio cultural, a gente está trabalhando com a perspectiva da participação social ativa, porque essas pessoas elas participam dos cursos de como pôr a mão na massa mesmo, em termos do processo ali de conservação, de restauração, da discussão, né, de como reinventar e reorganizar e repensar esse espaço, esses centros históricos, que a gente sabe, né, que alguns estudos já saíram em relação à hipossuficiência das pessoas que moram nessas regiões, ou muitas vezes de como essas regiões são relegadas aí, né, a diversas vulnerabilidades em termos de segurança pública, em termos de assistência social, em termos de estrutura. Então, pensar como que a universidade e o poder público, né, e a universidade ela também é parte do poder público, mas ela tem a liberdade, né, da questão da produção do conhecimento crítico, da inovação, de como, por meio da pesquisa, ensino e extensão, começar a pensar a questão do reconhecimento, quais são os patrimônios culturais, quais são os bens culturais que trazem identidade para os territórios, né, que constroem o modo de ser, o modo de vida, e acho que é justamente pensar e aí pensando, né, a extensão, o ensino, a pesquisa, como forma de subsidiar essas construções, esses mapeamentos, essas formas de visibilizar outras histórias, outros corpos, outras narrativas no território. A perspectiva de rede é justamente essa perspectiva de cooperação. Então, se a gente consegue atrelar, por exemplo, o Plano Nacional de Patrimônio Cultural e ver o que ele se entremeia com o plano de cultura das universidades. Eu sei que a UFRN tem o seu plano de cultura, a Universidade Federal do Ceará também, e a gente estimular a criação dos planos culturais das universidades, também essa perspectiva que auxilie a se pensar ensino, pesquisa e extensão, esse tripé, por meio de como a gente atrela, né, o que a gente está construindo aqui dentro da universidade com a execução de política pública, né? Então, acho que a constituição de rede, e como essa rede, né? Porque rede é uma palavra linda, mas também existem vários tipos de tremas aí possíveis, né? Então, de como fazer, de como criar esses mecanismos de diálogo, né? E é isso, né? Da execução de fazer com que aconteça esse diálogo, essa articulação mais próxima, de que o mestre ele entra na sala de aula, ele orienta, ele pensando aqui, né, nas perspectivas, e de como ele também pode interferir em outros setoriais, e e eu acho que esse que é o grande ponto, assim, de a gente não entender a cultura para a cultura, né, de não entender a cultura só na questão do se fazer cultura, mas de entender a cultura também como sendo parte de se pensar soberania alimentar, de a gente pensar educação, de a gente pensar como melhor prover serviços de assistência social à comunidade, de como a gente pensar a perspectiva da segurança pública. Então, de como que a gente coloca a questão de se pensar esses bens culturais dos territórios, das identidades, dos modos de fazer, de se reinventar a vida, transbordando para outras políticas públicas também. Então, acho que a universidade ela tem justamente um papel de mediação, de interlocutora desses mundos, dessas tecnologias também, que muitas vezes está na comunidade, a universidade auxilia essa socialização. Eu acho que não é um ator que precisa da universidade para que isso se socialize, né? Acho que não é sobre esse ponto, mas de como a gente pode unir forças, otimizar recursos, otimizar áreas de interesse
para essa finalidade, né? Então, acho que andar mais próximo. Hoje, as universidades federais, os institutos federais, são as instituições em âmbito, assim, né? É a institucionalidade mais presente, acho que em termos de capilaridade, é quase o Correio, né? O Correio tem quase todas as cidades, as universidades, elas têm quase todas as regiões dos estados, não tem em todos os municípios, mas sempre as universidades federais, institutos federais é tido como referência, né? Então, a gente utilizar mais essa capilaridade dessas instituições para que a política pública cultural, de patrimônio, enfim, também, né, chegue nesses lugares que a potência está ali e muitas vezes não é utilizada como vetor, né, de promoção de direitos. E aí a segunda é, como mestres e mestras, programas de notório saber para mestres dos saberes tradicionais e demais iniciativas podem fortalecer o sistema. Como o sistema pode fortalecer as ações e programas de valorização dos mestres e mestras dos saberes tradicionais, né? De início era só a primeira pergunta, eu falei, não é simplesmente o sistema fortalecer, pelo contrário, o sistema é que ganha muito quando visibiliza, quando coloca os mestres e mestras como sendo parte fundamental da perspectiva de formação desses atores, da perspectiva de como estruturar essa política pública. Então, aquele exemplo que eu dei da questão da extensão, de que a gente vê justamente que se a gente tem um sistema, que a gente tem na rede de atores, diversas universidades que possuem extensão, que envolva mestres e mestras na construção de atividades locais, na construção de ações, né, e participando de programas, estimulando municípios, enfim, acho que dinamizando toda uma rede de atores, a gente trazer esses mestres, de fato, para uma perspectiva de eles estão mostrando caminhos possíveis, né? Eu sempre lembro do mestre Joel da Teia dos Povos, que ele falou uma coisa que me virou, assim, né, muita chave, da necessidade que a gente tem de trazer todas essas tecnologias sociais, todas essas tecnologias de resistência, de compreender a terra, de compreender a comunidade, de compreender esses laços, de a gente trabalhar também numa perspectiva das periferias urbanas, de não pensar só na perspectiva daqueles que estão, né, no campo, nas águas, nas florestas, mas de como que a gente também traz isso, por exemplo, para as juventudes negras periféricas que estão criando resistências, que criam quilombos urbanos, que estão ali também fazendo com que o seu território seja resistência, seja potência de vida, né? Então, de como que é importante a gente fazer esse intercâmbio entre saberes e territórios também como uma forma de qualificar essa construção da política pública. E isso vem da sociedade civil. O Estado, ele provê em termos de recurso, ele normatiza para poder garantir direitos, ele cria instrumentos para poder tornar democrático, acessível a todos, mas eu acho que talvez o que tenha mais diferente da cultura para outras políticas públicas é justamente a organicidade, a sociedade civil como centro, como ela produtora e de como o Estado precisa viabilizar isso também como promoção por meio da promoção de direitos. Então, outro ponto também é qualificar a cultura como vetor intersetorial de promoção de direitos, né? Então, de a gente pensar esses mestres também se relacionando com outras áreas, então, de pensar esses mestres nos cursos de medicina, pensar esses mestres nos cursos de geografia, enfim, em todas as áreas dos saberes, em termos de como a gente descoloniza a nossa academia. A gente não está negando aquilo que foi construído, mas a gente precisa revisar a forma como nós temos tratado as tecnologias ancestrais, os saberes ancestrais e de como a gente pode melhorar, qualificar a vida das pessoas a partir dessa tecnologia ancestral, né? Desses saberes, né? Então, o exercício, e aí eu acho que o sistema pode auxiliar justamente nessa perspectiva intersetorial, de a gente trazer esses mestres, não, que eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de desenvolvimento urbano, de mobilidade, sobre a questão dos sistemas agrícolas tradicionais, de como eles são relevantes para a perspectiva da soberania alimentar local, a gente começar a pensar e como que isso, o que essas tecnologias, o que esses saberes, o que esses, que a gente tudo, né, em termos de fã, a gente acaba vendo vendo como bens culturais, mas que, né, todos têm suas especificidades, como esses ofícios, como esse saber fazer, ele pode
somar para outras formas de se pensar o território, de se pensar a diversidade, né, de formas de atuar e modificar o território, né? Então, acho que é qualificar de fato a cultura como vetor intersetorial de promoção de direitos. O outro ponto é ecoar, transbordar e conectar territórios, identidades e modos de vida. Então, é justamente a gente colocar esses mestres em conexão. Acho que o sistema, ele traz em si, né, a perspectiva de rede, de que quando a gente coloca todos para conversar, e essa é a perspectiva do fórum, das câmaras, que não é só no âmbito nacional, mas também municipal e estadual, você começa a criar agendas articuladas, você começa a criar conexões entre esses atores, a ponto deles constituírem aí forças, né, advocacy, de influência na própria forma de se fazer política, tanto no campo legislativo, porque nós temos comissões de cultura, a gente tem diversas comissões de se organizar e de se propor legislações que sejam mais coerentes com o desenvolvimento territorial, com a perspectiva do bem viver. E, por fim, a ideia do intercâmbio de tecnologias, a gente compreender de que de como esse conhecimento ele circula, né? E eu acho que a questão de hoje a gente ter uma rede de universidades que possuem um notório saber, cada uma trocando aí informações de como viabilizar, de como reconhecer, de como visibilizar esses mestres e mestras, de como colocar numa agenda que não seja para dar aula, que seja para orientar e que também seja para construir outros insumos para a política pública, né? Eu acho que o exercício que a universidade faz, ela é pioneira, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar esses mestres dentro da política pública. E eu vejo a universidade muito sendo esse elo, né? Sendo essa forma de fazer essa conexão que é muito natural, natural assim, né? No sentido do que a gente pensa numa perspectiva contracolonial, mas que é contra-hegemônica, né? É um exercício que não é fácil, é um exercício que eu acho que exige as vontades políticas, mas eu acho que a ideia do sistema é justamente a gente unir as forças daqueles que estão interessados em construir algo popular, democrático, acessível e plural, né? E aí, para vocês terem uma ideia, que eu trouxe só um trechinho do que a gente está construindo enquanto minuta, é provável que isso aqui já mude, a gente já teve uma discussão primeira no grupo executivo, agora vai ter outra rodada de discussão política, e junto à Profer, né, que é a Procuradoria Federal, mas queria trazer o que a gente está pensando enquanto perspectiva sobre o que é essa rede de formação. Lembra que um dos componentes do sistema é a rede de formação? Então, trouxe aqui porque eu acho que dialoga muito com o que é o papel também da universidade dentro desse sistema. Eu acho que ele não fica só aqui na rede, eu acho que ele também está presente no fórum, ele está presente no comitê, ele está presente na forma de monitoramento, está em todos. Mas eu acho que a rede de formação acho que traz aí uma perspectiva mais ativa e no campo que a universidade já ocupa, né, na nossa sociedade. Então, a ideia, né, será estabelecida uma rede de formação no âmbito do SNPC, que agregará instituições de ensino e pesquisa, instituições culturais e organizações comunitárias, reconhecidas por sua expertise no campo do patrimônio cultural. Parágrafo único. As estruturas de formação existentes no âmbito do Ministério da Cultura e suas vinculadas serão integradas à rede de formação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Então, hoje a gente tem Escute, a gente tem diversas plataformas no âmbito do MINC, que a ideia justamente é absorver, que a gente consiga que também o SNPC faz parte dessa rede, né? A rede de formação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural constitui-se como instância estratégica para a implementação, gestão, manutenção e desenvolvimento do SNPC, tendo por objetivo promover a formação inicial e continuada de gestores públicos, grupos e comunidades detentoras, trabalhadores, profissionais, instituições da sociedade civil e empresas afetas ao patrimônio cultural e sociedade em geral. Então, aqui a gente especificou para ser didático, mas a ideia é justamente promover essa educação para o patrimônio, educação patrimonial, ou a perspectiva da formação, né, continuada para a qualificação da gestão pública de patrimônio cultural a todos os públicos. Artigo 30. A formação no âmbito do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural envolverá conhecimentos técnicos, acadêmicos e populares, de forma não hierarquizada, em contextos formais e informais de educação, e deverá ser planejada e ofertada de modo a contemplar a acessibilidade, diversidade de formatos, linguagens, respeitos às interseccionalidades e demais aspectos necessários à dinamização e democratização do patrimônio cultural.
Parágrafo único. Os programas de formação no âmbito do SNPC deverão se pautar nos princípios do Sistema Nacional de Cultura, dispostos no artigo 3 da Lei 14.835, e observar as leis 10.639 e a Lei 11.645 de 2008. Alguém saberia me falar quais são essas leis? Não, eu não consigo reconhecer pelos números, não. A 10.639 e 11.645. Alguém mais, além de Camila? Não? Bom, a 10.639 é em relação ao ensino, né, da história da África e afro-brasileira nas escolas, e aí ela é atualizada com a 11.645, acrescentando a história dos povos indígenas, dos povos originários. Então, a gente trouxe aqui justamente por essa perspectiva, que embora a 10.639 seja enxuta, a 11.645 traz uma robusteza, né, maior, é justamente a gente prever isso nessa formação, de que não faz sentido ter formas de se pensar a perspectiva do patrimônio cultural que não traga a perspectiva da diversidade dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, da população negra, preta, periférica, dos povos originários, dos povos indígenas, enfim. Então, a perspectiva é justamente essa. Os entes federativos que integram o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural deverão instituir e implementar programas e ações de formação para o patrimônio cultural, ou integrar-se a programas dessa natureza de entes federativos de maior abrangência territorial. Isso aqui basicamente é que o município pequenininho tem ali um ou dois, e é isso, não é só os gestores do patrimônio cultural, é você estimular a educação, ações formativas no campo da preservação do patrimônio cultural para esses agentes públicos, né? E também aí pensando em conselheiros no âmbito da sociedade civil, no âmbito dos detentores da sociedade civil para saber dos seus direitos, enfim, e fazer proposições. Então a ideia é que a gente preveja essa rede de formação que aí conglomera diversas iniciativas, diversos núcleos de extensão, de pesquisa, de ensino, instituições que estejam promovendo, produzindo conhecimento na área do patrimônio cultural. Algum comentário, gente? Ou a gente ainda está numa minuta, ainda se vocês quiserem trazer algum ponto polêmico aí, ainda dá tempo da gente acrescentar, ajustar, modificar. Nenhuma fala? Bom, então, pessoal, eu assim, estou aqui à disposição para as perguntas, para os comentários, deixar aqui os nossos contatos do departamento e também o nosso e-mail aqui institucional, para entrar em contato, pedir material, solicitar informações, enfim, propor ações conjuntas. Obrigada, Laís, pela excelente exposição. Tiago tinha levantado a mão, não sei se foi por engano, se ele queria perguntar algo. Estou à disposição, Tiago. Enquanto ele responde, né, tem uma pergunta aqui no chat do Veridiano, ele está perguntando o seguinte: existe possibilidade de financiamento nacional, governo, que unifique patrimônio, memória e culturas em comunidades por meio de ações dialogadas com institutos federais e universidades? Há essa discussão atualmente ou essa perspectiva ainda está longe de uma viabilidade real? Olha, Viridiano, isso já é executado por meio dos termos de execução descentralizada. Isso eu acho que é uma questão muito da articulação entre a instituição que vai repassar a descentralizadora do recurso e a execução que unifica o patrimônio por meio de ações dialogadas com institutos federais. Exato. Por exemplo, as ações dos agentes territoriais, né, a estrutura é feita junto com os institutos federais. É recurso federal que é repassado para os institutos federais que fazem todo o trabalho junto com os agentes territoriais de cultura, formação, repasse de bolsa. Assim como, por exemplo, esse Conviver. É um recurso que sai do IFAM enquanto TED para as universidades federais e elas executam junto às comunidades nos centros históricos para restauração. Então, o termo de execução descentralizada, porque o ACT, o Acordo de Cooperação Cultural, a Acordo de Cooperação Técnica, ele não tem repasse de recurso. O TED tem, o termo de execução descentralizada tem. E isso é um mecanismo muito utilizado pelas instituições do governo federal de repasse às universidades federais para a execução direta nos territórios por meio. E aí é isso. Dependendo do plano de trabalho, o professor tem a possibilidade de executar ações de extensão, de pagamento de bolsa de estudantes,
ações, seminários, eventos, financiamento de pesquisa, isso tudo vai depender da articulação do que a instituição do governo, né, a direta, né, e direta ou indireta, ligada ao governo federal, de como ela está se articulando com essas instituições. Então, assim, já existe, já ocorre, que é por meio desses termos de execução descentralizada, só que é isso, os projetos, os programas, o que se articula no plano de trabalho, depende muito do gestor, que está aqui em termos da unidade descentralizadora, e do professor que está à frente, do decano, do reitor, que está à frente da unidade descentralizada, no caso, né? Mas é uma prática muito recorrente, inclusive depois da retomada, né, com o governo Lula agora, desde 2023, o número de ações de parcerias com universidades federais, com institutos federais, aumentou muito, e muitas políticas só têm sido feitas, só têm sido possíveis por conta dessa parceria, como é, no caso, os agentes territoriais de cultura. E a discussão, na verdade, que hoje se tem, né, de como se aperfeiçoar essa forma de execução conjunta, né, de não ser apenas uma estratégia de terceirização de serviço. O governo federal passa para a universidade faz, mas de se trabalhar conjuntamente na construção desses programas, né? Então, a perspectiva é essa, de uma maior integração. Já existe um mecanismo, mas só que é isso, hoje fica muito na questão do gestor ter essa visão de trabalhar em conjunto com as universidades. Tem uma resolução, eu vou ver se eu consigo identificar, agora não está, mas deem um Google que chama guia de material de referência de participação social e extensão universitária, que foi publicado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, pela Secretaria de Participação Social, junto com o MEC, foi uma parceria, né, entre a SG da Presidência com o Ministério da Educação na publicação desse guia. É um guia bem simplesinho, ele tem aí acho que umas 10 páginas, que justamente fala da importância, e aí ele tem todos os normativos aí, a gente até utilizou aqui na justificativa da parceria que a gente está estabelecendo com a UNB, de como que as extensões universitárias, elas apoiam, elas têm que ser utilizadas, né? Elas precisam ser vistas como mecanismos de promoção da participação social e da desenvolvimento de políticas públicas no território. Então, é justamente essa perspectiva que você traz aí. Então, hoje já se tem um material, um guia de referência, né, publicado pela Secretaria-Geral da Presidência, que traz essa perspectiva, extensão universitária e participação social na construção de políticas públicas. Certo, Laís. E uma outra dúvida para quem quiser se aprofundar mais nessa questão das políticas, né, que norteiam esse projeto, ou até mesmo se engajar também nessa possibilidade de contribuir ou de participar de alguma ação, de alguma atividade, você poderia compartilhar algum site, algum contato, né, que essas pessoas possam procurar vocês, né, caso tenha esse interesse de participar dessa rede, né, que vocês estão construindo. Por favor, gente. Eu vou colocar aqui o nosso site aqui no chat, que aí tem todas as informações, as relatorias, e ele vai ser atualizado em breve, com a consulta pública que vai ser lançada na próxima semana. Então, a gente vai ter uma nova carinha, um novo texto, porque a gente chega num novo ciclo. Então, convido todos aqui presentes, também chamar outras pessoas para participar da consulta pública a gente vai abrir o Plano Nacional Setorial de Patrimônio Cultural, justamente para que todo mundo traga aí contribuições, tragam ajustes textuais, também vai ser possível fazer. Então, fiquem à vontade, aqui está o site, nele dá para navegar ali nos botõezinhos abaixo para entender todo esse processo, e o nosso e-mail, também colocando aqui no chat, para vocês entrarem em contato e a gente responde diretamente, snpc@ifam.gov.br. E é isso, gente. Participem muito da consulta pública, ou pelo menos divulguem muito, para que a gente possa ter aí um mapa de calor, que a gente tenha, de fato, uma efetiva participação da sociedade. Alguém teria mais alguma dúvida para tirar com a Laís? Algum comentário a fazer sobre esse projeto maravilhoso, né, que eles estão capitaneando aí desde o início do ano, até muito tempo antes também, né? Eu digo início do ano porque foi quando a gente entrou em contato pela primeira vez, né, para poder ver aquelas apresentações iniciais em que vocês falavam sobre o andamento do projeto. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário a fazer, alguma consideração?
Por enquanto, não. Então, Laís, a gente queria agradecer em nome da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, do Núcleo de Arte e Cultura, né, a gente se colocar à disposição, né, para fazer essa interlocução aí com vocês, o que vocês precisarem, podem entrar em contato conosco, né, para que a gente possa ver de que forma a gente pode afiliar, de que forma a gente pode participar, né, e aí a gente vai convidar o pessoal que está na sala a permanecer mais um pouquinho aqui conosco, que já já a gente vai fazer a nossa atividade cultural de encerramento, né, que a gente tem um projeto aqui lá chamado Extensão da Memória, que é uma série de documentários que a gente faz com pessoas que têm personalidades importantes, né, para a extensão universitária. Então, eu vou deixar aqui, enquanto a gente não recebe a professora Ângela, né, que é a pessoa desse episódio agora, para que a gente possa ver o primeiro episódio, que é do professor Wellington Germano, enquanto a gente está nessa espera. Mais uma vez, agradecer a você, Laís, e qualquer coisa estamos aqui à disposição, viu? A gente também aqui por parte do IFAM. Muito obrigada pelo espaço. Continuamos juntos. Entramos em Obrigada, viu? Obrigada, tchau, gente. Um abraço a todos.